Eu não sei se a doutora Francisca Vantuno é adepta de algum clube de futebol, mas tenho que lhe fazer esta pergunta. Entende que o Código de Conduta do Governo lhe permite, ou lhe permitiria, assim, apoiar algum dirigente desportivo que fosse arguido num processo penal? Ora bem, eu sei que a pergunta que quer fazer não é para mim, porque sabe, por um lado, que eu não percebo nada de futebol, eu presumo, sabe que eu não tenho nenhuma paixão clubística. Agora, há uma coisa que eu registro com grande clareza, é que, efetivamente, as paixões clubísticas acabam por ser tão ou mais intensas do que as paixões que têm por objeto outros seres humanos. Portanto, a Justiça tem tido cada vez mais preocupação com essas paixões clubísticas. As paixões, grandes coisas. Portanto, o que lhe posso dizer, digo-lhe relativamente a isso, pronto, podia acontecer de facto de eu ser uma tifose, estar. E, portanto, eu acho que, se quer que lhe diga, a resposta que lhe dou para isso é esta. Há uns anos atrás, esteve cá numa conferência organizada pela Procuradoria-Geral da República, o Edoui Plenel, que era, à época, a diretora do Libération. E discutia-se na conferência uma questão associada ao presidente François Mitterrand. O presidente François Mitterrand, que se tinha descoberto que tinha uma filha fora do casamento. E perguntava se era possível. Como é que era possível? E pronto, se achava que um chefe de Estado não estava obrigado à verdade, não estava obrigado à transparência. E o Plenel disse, bem, isto é uma matéria de paixões, e eu acho que nessa matéria cada um tem direito à sua contradição íntima. É esta a resposta que lhe dou. Admito, contudo, que Rui Pinto venha a ser beneficiado por outro regime legal, Sim, que esteja em preparação pelo Governo. Não excluo que ele possa ser beneficiado por outro regime legal já existente até. Pronto. Creio que esse caso vai levantar, eu já disse isso, vai levantar questões muito interessantes. Acha que a prova proibida, o conceito atual de prova proibida, deve evoluir, deve ter um novo enquadramento? Tem que evoluir, mas com um novo enquadramento. Ou seja, não podemos fazer uma evolução sem termos um suporte legal. Nós temos que fazer uma evolução cautelosa e com um novo enquadramento, porque provavelmente o futuro vai ser um pouco isto, não é? Portanto, esta transformação, a transformação digital traz com ela também este tipo de desafios, claro. Nomeadamente tem a ver também com a privacidade, com a dimensão da privacidade das pessoas, mas tem também a ver com esta possibilidade de recurso à informação que é obtida por este tipo de vias. Podemos banalizar isso? Eu penso que não. Nós não podemos nem devemos banalizar isso. Acho que há aqui questões relacionadas com a proteção de dados pessoais. Os dados pessoais hoje se integram na categoria dos direitos humanos e, portanto, essa zona é inviolável. Agora, penso que há uma outra ponderação a fazer quando, no fundo, nós estamos a viver em sociedades que também estão em risco pela percepção que existe da incapacidade que têm de dominar certo tipo de fenómenos. Pela percepção pública de certos fenómenos dominam toda a sociedade e que, obviamente, põe em causa as estruturas do Estado, não é? A confiança que os cidadãos devem ter no Estado e alimentam muito a ideia e alimentam, obviamente, forças populistas, alimentam muito a ideia de que toda a ação pública está associada à malversão de bens públicos, está associada à apropriação privada de bens públicos ou associada, no fundo, à utilização de cargos para interesses privados. Ao fim e ao cabo, a senhora Ministra está a dizer que a Justiça não pode ignorar matérias que, quando caem na opinião pública, quando caem no espaço público, não pode ignorar essas matérias por meros formalismos. Toda a evolução do processo penal se fez nessa lógica. Ou seja, o processo penal foi evoluindo. Repare, quando é que nós passamos a utilizar métodos especiais de investigação? Quando apareceu a droga. E quando a droga se tornou um flagelo. A grande corrupção dos contratos, da contratação pública, ligada aos titulares cargos políticos, é aquela que persiste, é aquela em que a Justiça tem mais dificuldade de combater. Em que medida é que a prevenção pode ajudar a combater esta grande corrupção? Eu diria que se nós formos capazes de formar cidadãos responsáveis, conscientes dos seus deveres e, sobretudo, afeiçoados a uma lógica de integridade, incorporar nos cidadãos, nas crianças e nos jovens, uma lógica de integridade e de interesse pelo bem comum, que seguramente faremos um bom caminho no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção. Eu tenho dito, eu sei que há muitas pessoas que entendem o contrário. Já recebi, aliás, comentários de pessoas que me disseram parte está a partir da prevenção e nós achamos que deve partir da repressão.
A prevenção não funciona, por si não. Mas eu diria é uma questão de ter efeitos mais a longo prazo, não é? E não tanto a curto prazo. Basicamente aquilo que eu digo é nós temos que ir às raízes do problema. Um problema que tem estas raízes históricas, sociológicas e culturais, em que, de fundo, na prática, nós vivemos durante muitos anos, em que passar à frente de alguém era só ser mais esperto, significava só ser mais esperto, mais inteligente. E isso era tido como comportamento normal. Então, nós temos um conjunto de comportamentos que ao longo dos anos foram sendo normalizados, pequeno favor, a cunha, a interposição, tudo isso foram comportamentos normalizados. E, portanto, precisamos de fazer uma inflexão que passa, de facto, por essa incorporação no plano cultural e ao longo... Há uma ideia de normalização da corrupção instalada na sociedade portuguesa? Sim, eu diria que sim. Eu diria que é curioso, eu diria até mesmo que em muitas circunstâncias há agentes que podem não ter noção de que o comportamento é impróprio, da impropriedade do comportamento. A Ordem dos Advogados diz que é um sistema de delação premiada. A senhora Ministra diz que não. Gostava que explicasse aos nossos leitores porque é que isto não é um sistema de delação premiada. Eu acho que nós não devemos dedicar-nos a jogar com as palavras. Provavelmente os dois sistemas têm efetivamente essa lógica premial de que fala, esta designação, o drama de facto essa designação que acaba por envenenar no fundo os diálogos que nós temos em torno desta matéria. O que fizemos foi, deixamos de colocar nas mãos do juiz a capacidade de decidir se sim ou não naquele caso se aplica, ou seja, a dispensa aplica, verificados os requisitos, ou seja, a confissão integral e sem reservas, a retração do agente e, obviamente, feita a prova, porque não basta com a gente presa a fazer uma confissão, é necessário que o Ministério Público, com base nisso, obviamente, vá e faça a investigação e obtenha a prova. E, portanto, se tudo bater certo, se a confissão do agente bater certo com a prova que foi produzida, se o agente tiver solicitado a devolução da promessa ou retirada a promessa, aí, nesse caso, a pena é dispensada. Não há aqui nenhuma negociação, não há nenhuma... Vocês denunciam esta situação e nós damos-lhe isto. Não, a questão é essa, é que não há aqui propriamente uma negociação entre o Ministério Público e erguido. Aquilo que há é a aplicação do Instituto das verificados os respectivos pressupostos. E, portanto, nós excluímos a parte justamente da negociação. A Sra. Ministra da Justiça é a favor da extinção ou da fusão deste Tribunal Central de Instrução Criminal ou admite o reforço do quadro de juízes para que se ultrapasse as críticas que... uma parte delas são fundamentadas à existência do Tribunal? Eu percebo que aquele modelo, que foi um modelo criado em 98, no fundo é a réplica do DCEAP. Até 98 o Ministro Vera Jardins alterou o Estatuto do Ministério Público, nessa altura criou o DCEAP e criou também o Tribunal Central de Instrução Criminal, que no fundo responde aos crimes que o DCEAP, que são da competência investigatória do DCEAP. O que acontece foi que, em termos práticos, se chegou a uma situação em que o Tribunal tem 2 juízes. Portanto, isso tem gerado, ao nível da opinião pública, um grande debate em torno de uma questão, que para mim é uma falsa questão, que é a questão do juiz natural. Eu diria que não há um problema de juiz natural, uma comarca com um só juiz, o juiz natural. Quer dizer, não há esse problema. Pronto. Haverá mais uma questão associada à idiosincrasia dos magistrados que lá estão, pronto, e digamos que aquilo... Tem muito a ver com o facto de um juiz... Um terá princípios que podem ser metaforicamente como a noite, o outro pensará como o dia. Portanto, são pensamentos muito diferentes. Pois podem pensar como entenderem. Pronto, agora aquilo que nós não podemos... A razão das críticas tem a ver com isso. Claro. Pronto. E, portanto, nós aquilo que eu penso é que é possível encontrar mecanismos que melhorem o funcionamento do Tribunal, no sentido de... Mas é preciso pensar com um bocadinho mais calma. Acho que nós não podemos... no quadro desta estratégia, nós não propomos nada. Eu acho que nós temos que parar um bocadinho, pensar, ponderar. Bom, percebo que a situação... Eu também a favor da estabilidade do sistema, ao fim e ao cabo. Eu sabe que eu sempre fui contra a ideia de legislar por legislar, de alterar por alterar. Acho que o sistema precisa de alguma estabilidade. As pessoas precisam de sentir algum conforto, assim se pode dizer, e de sentir que estão bem sentadas, não é? Quer dizer, não podem estar em permanência na ideia de que amanhã tudo muda, amanhã tudo pode mudar. Portanto, mas também haver bons resultados, ver como positiva a experiência destes quase 30 anos de existência desse tribunal. Sim, claramente. Vamos lá ver. Eu diria que a existência do tribunal...